Nos últimos dias, fontes próximas ao governo da Ucrânia revelaram que a Rússia está organizando uma das maiores movimentações militares da guerra, com o deslocamento de aproximadamente 500 mil soldados em direção ao território ucraniano. Essa mobilização, que inclui a concentração de tropas e o envio de equipamentos pesados como tanques e sistemas de mísseis, é considerada um marco significativo no conflito, com o potencial de alterar a dinâmica de poder na região. Especialistas em segurança e analistas militares apontam que, caso a ofensiva seja executada como planejado, pode levar a mudanças dramáticas nas linhas de frente, com várias áreas estratégicas da Ucrânia sendo eventualmente capturadas pelas forças russas. O Kremlin está preparando uma ofensiva massiva para reconfigurar o mapa da Ucrânia. Com a inclusão de mais de 20 mil unidades de armamentos e veículos blindados, a Rússia se prepara para um ataque coordenado em várias frentes, incluindo a região de Donbas, no leste da Ucrânia, e áreas próximas para portos do sul, como Odessa. A chegada de tropas e equipamentos de guerra de grande escala tem gerado crescentes preocupações sobre a queda iminente em cidades-chave, como Kharkiv e Mariupol, e a possível queda do governo de Kiev. Além disso, a retirada repentina de várias forças militares estrangeiras, incluindo algumas unidades da OTAN, alimenta as especulações sobre um cerco crescente às principais cidades ucranianas. A ofensiva russa está sendo vista como o início de uma nova fase no conflito, que já dura mais de um ano. O governo de Vladimir Putin parece ter optado por um confronto direto e sem margens para negociações diplomáticas, pelo menos no curto prazo. Fontes de dentro do governo ucraniano alertam que, com a mobilização de 500 mil de tropas, a Rússia pretende não apenas conquistar território, mas também forçar uma reconfiguração do poder na Europa Oriental, desafiando diretamente as potências ocidentais que apoiam Kiev. A Ucrânia, por sua vez, tem se preparado para resistir, mas as dificuldades aumentam à medida que os recursos se esgotam e o apoio militar internacional começa a ser insuficiente para conter o avanço das tropas russas. Em um relatório futuro, será detalhado como essa mobilização afeta não só a Ucrânia, mas também o equilíbrio geopolítico global. As potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos, têm se envolvido ativamente em fornecer apoio militar e sancionar a Rússia, mas a eficácia dessas medidas é cada vez mais questionada. A situação no terreno mostra que as forças ucranianas, apesar de sua resistência, estão perdendo terreno em regiões vitais, enquanto o moral das tropas começa a se enfraquecer devido à escassez de recursos e ao desgaste prolongado. A pressão das tropas russas está sendo intensificada pelas estratégias de desinformação e manipulação midiática, que visam desestabilizar a moral das forças ucranianas e da população. Ao mesmo tempo, o Kremlin tenta consolidar seu poder na região, criando uma narrativa favorável ao controle russo sobre áreas ocupadas, como a Crimeia, anexada em 2014, e o Donbas. Essas estratégias, tanto militares quanto informativas, são vistas como fundamentais para o sucesso das operações russas e para moldar a percepção pública internacional. À medida que o conflito se intensifica, a questão da soberania da Ucrânia e suas fronteiras continua a ser um ponto de discórdia crucial, não apenas entre a Rússia e a Ucrânia, mas também no cenário geopolítico global. A Rússia, ao buscar expandir seu controle sobre regiões estratégicas da Ucrânia, como Donetsk e Lugansk, tem provocado uma reconfiguração das fronteiras de uma maneira que desafia as normas internacionais de soberania. A ocupação e anexação de territórios ucranianos por meio de manobras militares e políticas não só enfraquece a integridade territorial da Ucrânia, mas também coloca em risco a estabilidade de toda a região da Europa Oriental. Se a Rússia conseguir estabelecer um controle efetivo sobre essas áreas, além de partes do sul, a alteração do equilíbrio de poder na região será inevitável. A tomada dessas regiões tem o potencial de fortalecer a posição estratégica da Rússia, tanto no plano militar quanto no econômico, e enfraquecer a resistência ucraniana. A Ucrânia, que já enfrenta desafios internos e externos, verá seu futuro ameaçado por essa crescente pressão, com a possibilidade de um governo fragilizado, dependente de apoio externo e sem poder real sobre partes cruciais do seu território. O impacto desse conflito não se limita às fronteiras da Ucrânia. Países vizinhos, como a Polônia, Romênia e Hungria, já estão se preparando para o pior cenário: fluxos migratórios em massa que podem ocorrer se os combates se intensificarem e as populações de áreas ocupadas forem forçadas a fugir. As fronteiras desses países têm se transformado em zonas
zonas de recepção para os refugiados, e os governos locais estão preocupados com a pressão que a chegada de milhares de ucranianos e outros deslocados pode exercer sobre os recursos e a infraestrutura. Além disso, a segurança regional também está sendo reavaliada, com o temor de que o avanço russo possa se estender para além das fronteiras ucranianas, atingindo eventualmente os próprios territórios da União Europeia. A União Europeia, que já tem enfrentado dificuldades com a crise migratória e as sanções econômicas contra a Rússia, agora se vê diante de um dilema ainda maior: a necessidade de encontrar uma resposta unificada e eficaz para conter a agressão russa nunca foi tão urgente. No entanto, a divisão interna entre os Estados-membros da UE sobre a melhor forma de agir, seja por meio de mais sanções ou de uma maior assistência militar à Ucrânia, continua a ser um obstáculo significativo. A OTAN, por sua vez, tem se visto em uma posição delicada, tentando equilibrar o apoio à Ucrânia com a necessidade de evitar uma escalada que possa envolver diretamente seus próprios membros, especialmente com a Rússia, mantendo uma postura agressiva. Com a mobilização de tropas em grande escala e o avanço contínuo no terreno, a Rússia parece cada vez mais determinada a resolver a crise por meios militares. A ofensiva russa está se desdobrando não apenas no campo de batalha, mas também em uma guerra de narrativa, com a Rússia tentando moldar a percepção pública interna e externa sobre o conflito, enquanto silencia vozes críticas e controla informações. A busca por uma solução diplomática parece cada vez mais distante, com as autoridades russas insistindo em que suas exigências, incluindo a garantia de uma Ucrânia neutra e a desmilitarização de certas áreas, sejam cumpridas como condição para qualquer tipo de cessar-fogo. Enquanto isso, a Ucrânia enfrenta uma situação cada vez mais difícil, com suas opções de resistência sendo limitadas pela falta de recursos, pela exaustão de suas tropas e pela crescente dependência de apoio externo. A continuidade do conflito, longe de trazer uma solução, só aumenta a devastação do país, enquanto a resistência das forças ucranianas mostra sinais claros de desgaste. A pressão interna por uma solução pacífica cresce, mas qualquer tentativa de negociação esbarra nas condições impostas pela Rússia, que busca, de forma clara, a reconfiguração das fronteiras da Ucrânia em seu favor. O impacto desse conflito, tanto para a Ucrânia quanto para a estabilidade da Europa, é incerto, mas as consequências políticas e estratégicas já estão sendo amplamente sentidas. As repercussões dessa guerra não se limitam apenas ao território ucraniano, mas estão reverberando por todo o continente europeu e além. A instabilidade crescente na região já começou a alterar o equilíbrio de poder global, com novos alinhamentos e tensões surgindo entre as principais potências mundiais. O cenário se complica ainda mais à medida que o conflito se intensifica, tornando-se um ponto central de disputa não apenas militar, mas também ideológica e econômica. À medida que as hostilidades se expandem, as tensões se espalham para além do campo militar, afetando diretamente as relações internacionais e colocando em xeque antigas alianças globais. A União Europeia e os Estados Unidos, apesar de apoiarem firmemente a Ucrânia em sua luta contra a agressão russa, enfrentam dilemas internos e externos complexos. Por um lado, eles buscam conter a Rússia por meio de sanções econômicas, fornecimento de apoio militar e diplomacia, mas por outro lado, têm que equilibrar esses esforços com seus próprios interesses geopolíticos e econômicos. O impacto dessas medidas contra a Rússia tem sido considerável, mas também trouxe desafios internos para os países da União Europeia, com questões como o aumento dos preços de energia, escassez de recursos e tensões políticas internas complicando ainda mais a situação. Enquanto a União Europeia lida com essas complicações, os Estados Unidos, como uma das potências mais influentes no apoio a Kiev, também enfrentam pressões internas. A opinião pública americana está dividida sobre o grau de envolvimento dos Estados Unidos no conflito, e há um debate crescente sobre até que ponto Washington deve se comprometer com a Ucrânia. Além disso, a relação dos Estados Unidos com outros países fora da OTAN, como a China e as potências do Oriente Médio, também está sendo afetada pela guerra, já que essas nações começam a se posicionar de maneira mais independente, muitas vezes com a Rússia, em detrimento da influência americana. No campo da OTAN, os membros estão se deparando com o desafio de manter uma frente unida enquanto lidam com os impactos econômicos
políticos e a crescente pressão militar russa. Alguns países membros, especialmente aqueles localizados na Europa Oriental, como Polônia e países bálticos, estão mais preocupados com a possível expansão russa para além da Ucrânia, o que tem gerado discussões sobre um aumento na presença militar da aliança na região. Outros, no entanto, temem que uma escalada ainda maior do conflito possa levar a um confronto direto com a Rússia, o que traria consequências devastadoras para toda a Europa. O impacto do conflito também se reflete na dinâmica global das cadeias de suprimentos. Com a guerra afetando diretamente a produção de energia e alimento, a Europa, em particular, está enfrentando uma crise energética sem precedentes, com a redução no fornecimento de gás natural da Rússia e a pressão sobre os preços de combustíveis e eletricidade. Além disso, a guerra tem perturbado as rotas comerciais e de transporte, especialmente no Mar Negro, onde o bloqueio de portos essenciais como Odessa tem afetado o comércio global de grãos e outros produtos agrícolas. Esse desajuste nas cadeias de suprimentos tem gerado uma inflação global, impactando economias de todo o mundo, especialmente os países em desenvolvimento. As esperanças de uma resolução pacífica parecem cada vez mais distantes à medida que o conflito se prolonga. As negociações de paz, que antes pareciam uma possibilidade, agora enfrentam obstáculos quase insuperáveis, com a Rússia mantendo suas exigências de desmilitarização da Ucrânia e um compromisso formal sobre as suas fronteiras, enquanto Kiev, apoiada por seus aliados, insiste na preservação de sua soberania e integridade territorial. O ciclo de violência e negociação fracassada contribui para um clima de incerteza, e o esgotamento das forças ucranianas, juntamente com o impasse político, só aumentam a percepção de que o conflito pode se arrastar por mais tempo.